Olá, meus amigos, nós somos do Ministério Jesus Não Mente, temos mais uma palavra de Deus para falar com você. Meu irmão, minha irmã, o que é ser um sacerdote de Deus? Eu fico vendo muitas pessoas dizendo que são pastores, padres, presbíteros, diáconos, enfim, são o diabo a quatro. Querido, ser sacerdote de Deus é você viver a sua vida para purificar a sua alma. O que é purificar a sua alma? É arrancar da sua alma tudo aquilo que é negro, é tudo aquilo que é sujo, tudo aquilo que provém do mal, tudo aquilo que os espíritos malignos nos oferecem, é tudo aquilo que o desejo da nossa carne, da nossa natureza deseja. Eu desejo sexo com várias mulheres, por quê? Porque sou carnal. A cultura carnal me faz desejar isso, então eu estou errado. Por quê? Porque eu estaria vivendo pela carne. E a palavra de Deus fala que nós temos que viver pelo Espírito e que o Espírito quer é contra a carne e o que a carne quer é contra o Espírito. Então eu preciso me decidir internamente se o que eu quero é servir à carne ou servir ao Espírito. Porque não podemos servir a dois senhores. Tudo isso é bíblico. Meu irmão e minha irmã, ser um sacerdote de Deus não é você botar uma Bíblia debaixo do seu sovaquinho, vestir um terno e uma gravata e dizer que você é pastor. Isso é você ser um enganador. Quando você é sacerdote de Deus, em primeiro lugar, você não vai sair por aí dizendo para todo mundo que você é um sacerdote de Deus. Segundo lugar, você não vai sair por aí vestido de sacerdote de Deus. Terceiro lugar, o seu modo de viver vai determinar que você é um sacerdote de Deus. Você se purifica, você prega o evangelho, você ajuda quem precisa. Nós não temos obrigação de ajudar o pobre ou o necessitado. Nós fazemos isso por bondade. Querido, se coloque no lugar de uma pessoa que precisa de comida. Eu já falei isso para vocês 1000 vezes. Nós acordamos, tomamos café, depois almoçamos, aí lanchamos, aí jantamos, aí dormimos. Mas essa não é a realidade das pessoas. Tem muita gente que toma o café da manhã, não tem dinheiro para almoçar, não tem dinheiro para lanchar e muitas das vezes não tem dinheiro nem para jantar. Então são pessoas que comem quando podem. E essa não é a minha realidade, graças a Deus. E eu me sinto na obrigação de ajudar as pessoas esporadicamente. Eu não tenho obrigação de ajudar ninguém, porque Deus não quer que você busque Ele por obras. Ele quer que você busque Ele por fé. E buscar a Deus por fé, buscar a Deus por obras, é o adequado. É você se purificar das suas maldades, é você se purificar dos seus pecados e ainda assim ajudar o pobre e o necessitado. Queridos, ser um sacerdote de Deus é não querer a atenção para você. Ser um sacerdote de Deus é chamar o povo ao arrependimento dos seus erros para viver uma vida para Deus. Ser um sacerdote de Deus não é deixar sua conta bancária. Ser um sacerdote de Deus é deixar a verdade. Ser um sacerdote de Deus não é construir um templo. Ser um sacerdote de Deus é ser o templo. Veja a grande diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. O que serve a Deus terá a mão de Deus abrindo portas no seu caminho. O que não serve a Deus pode até ter uma porta aberta no início, mas essa porta vai se fechar e vai se transformar em labuta e em angústia. E com o tempo, ela se fechará. Ser um sacerdote de Deus significa que você tem que fazer a sua vontade e não obedecer à vontade da carne. Ser um sacerdote de Deus significa que você vai fazer a vontade de Deus. Você não vai praticar aquilo que o diabo quer. Você vai praticar aquilo que Deus manda você praticar. Ser um sacerdote de Deus significa que você tem compromisso com a verdade, que você purificou os seus erros
E você quer mostrar para Deus que você quer fazer a vontade dele. Isso é ser um sacerdote de Deus. Aquele que não é um sacerdote de Deus, ele quer satisfazer os desejos da sua própria vontade. Aquele que não é um sacerdote de Deus, ele tem uma visão egoísta da vida. Ele está interessado em mulheres, ele está interessado em sexo, ele está interessado em fama. Ele está interessado em ser reconhecido diante dos homens. Ser um sacerdote de Deus, não. Ser um sacerdote de Deus, o seu compromisso é ser reconhecido diante de Deus. É uma grande diferença servir a Deus e servir ao diabo. É isso que eu preciso que você entenda. Você não pode permitir que ser um sacerdote de Deus interfira no seu modo de pensar. Por quê? Porque você vai querer ser um sacerdote conforme a vontade da carne. E quando nós aprendemos a ser um sacerdote conforme a vontade de Deus, nós nos preocupamos em fazer obras, ainda que sejam simples. Por exemplo, eu vou fazer uma página no Facebook para pregar o Evangelho. Foi assim que começou o Ministério Jesus Não Mente. Nós fizemos uma simples página da internet e começamos a ensinar a Bíblia para as pessoas de forma gratuita, falando ao vento. Ninguém ouvia, mas falávamos. Sempre tinha uma pessoa que visualizava. Nós tínhamos certeza de que, apesar das pessoas não lerem aquelas mensagens, em algum momento, em algum lugar, alguém ia ler, alguém seria tocado. Ser um sacerdote de Deus significa isso. É você ter fé de que a palavra de Deus não volta vazia e de que você tem que fazer a sua parte, porque em algum momento Deus vai honrar a sua fé. Mas o homem que vive conforme a vontade dele, ele quer abrir uma igreja, porque ele quer ser visto por muitas pessoas. Ele quer crescer materialmente. Ele quer pessoas, ele quer templo. E ele não está preparado para isso. Sabe por quê? Porque primeiro ele precisa crescer espiritualmente. E crescer espiritualmente significa justamente desenvolver a sua fé. Através da pregação da verdade, através da labuta, através do desejo sincero de fazer uma obra de Deus. Quando nós nos tornamos sacerdotes conforme a carne, nós vamos imitar todos os carnais que existem. Vamos querer seguir o caminho da mentira, o caminho da religiosidade, o caminho da hipocrisia, o caminho que nos fará viver uma vida exatamente como todos os religiosos vivem. Querido, ser sacerdote de Deus é você viver uma vida completamente oposta a tudo aquilo que o mundo ensinou. Muitas pessoas têm uma mania de usar o evangelho protestante como uma forma de pregar o evangelho, achando que a única verdade que existe no mundo é o evangelho protestante. Meu irmão, nada mais errado do que isso. Nós podemos aprender coisas boas com a Umbanda, nós podemos aprender coisas boas com os espíritas, nós podemos aprender coisas boas com os católicos, nós podemos aprender coisas boas com a Quimbanda, nós podemos aprender coisas boas com o satanismo, nós podemos aprender coisas boas com o evangélico, nós podemos aprender coisas boas com o budista, nós podemos aprender coisas boas com o Islã, com o Alcorão, enfim. Em tudo que você ler, sempre vai haver uma oportunidade de você absorver uma imagem, uma mensagem que pode ficar armazenada no seu coração e contribuir para o desejo da sua fé. Por exemplo, uma frase do grupo Racionais MC, que eu nunca mais me esqueci quando eu estava na depressão, era: tenha fé, porque até no lixão nasce flor. É bíblico? Não. É frase de quem? De um homem do mundo. Mas aquilo me tocou. E eu nunca mais esqueci aquilo porque eu tive fé naquela mensagem. Então perceba que aquela mensagem transformou a minha vida e me fez ter fé, porque eu estava vivendo no lixão, na pobreza, no ostracismo, ignorado por tudo e por todos da minha família, desacreditado por tudo e por todos em todos os lugares. Tenha fé, porque até no lixão nasce flor. E aquilo ficou na minha mente, e eu nunca mais me esqueci. E toda vez que os pensamentos negativos vinham na minha cabeça para dizer para mim que eu não ia conseguir, a palavra me dizia: tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Eu estava no lixão, mas eu sabia que daquela minha fé
poderia brotar uma flor. Isso é bíblico? Não. Mas perceba que uma simples palavra mudou o meu modo de pensar e me fez procurar Deus, me mantendo na fé. O grande problema de vocês é que vocês são pessoas ignorantes. O evangelho protestante está extremamente adulterado. Extremamente adulterado. A gente não pode nem ficar pregando contra algumas coisas da Bíblia, porque as pessoas não têm conhecimento. Elas vão achar, esse cara é herege, porque está escrito na Bíblia. Querido, Jeremias 8:8 ensina que a caneta do escriba mudou a lei. Mas isso ninguém sabe, porque são pessoas cegas, idiotas, tolas, medíocres, que não expandem seu conhecimento. Meu irmão, minha irmã, nós temos uma capacidade espiritual absurda de aprender coisas novas a cada dia. E essa é a ordem do apóstolo Paulo em Romanos 12:2. Transformai a vossa mente continuamente, para que possais compreender qual é a boa e perfeita vontade de Deus no Cristo Jesus. E nós temos que transformar a nossa mente aprendendo a reter o que é bom. A Bíblia manda você fazer isso. Mas as pessoas não retêm o que é bom de nada. E aí lê a Bíblia, não entende a Bíblia e fica indo para a igreja. Aí fica com aquilo na cabeça. Quem está aqui está salvo, quem não está morto. Querido, o que garante que a sua fé é a verdadeira? O que garante você que você está no caminho da salvação? O que garante você, na sua mente, que você vai ser salvo? O que garante na tua mente que Deus está com você? Você é santo? Você obedece a Bíblia? Você teme a Deus? Ou você é apenas mais uma pessoa que ouve a palavra de Deus, mas pensa assim, não, eu não sirvo a Deus com 100%, porque eu não sou fanático. Não, eu me esforço até, mas não me esforço muito não. Sabe, eu sirvo a Deus do meu jeito. Cada um serve a Deus do seu jeito. Querido, se você não amar a Deus com todo o seu coração, todo o seu entendimento, toda a sua força, você nunca vai conseguir conhecer o Senhor. Hoje eu estava falando com meu pai. Aconteceu uma situação comigo, aonde eu fui roubado e enganado. E eu falei pro meu pai, olha, já falei com Deus, a gente nunca conversa de Deus, porque meu pai é pagão. E a gente conversando, eu falei para ele, olha, eu já falei com Deus, para Deus destruir aquele cara, porque o que ele fez não tem perdão, ele é mau caráter, ele é safado, ele é enganador, e ele não enganou só a mim, ele enganou a centenas de pessoas, inclusive o indivíduo já está jurado de morte, em alguns bairros que eu fui descobrir isso, eu conheço muita gente. E aí naquele vai e vem, conversando, rapaz, esse cara é safado, esse cara é pilantra. Fiquei sabendo que o cara foi jurado de morte, pelos mesmos motivos que ele me enganou. Então, esse cara está fazendo mal para muita gente. E eu clamei a Deus o Salmo 109 e falei para o Senhor fazer justiça. Eu falei isso com meu pai, não, você não pode orar para isso, porque você não tem o direito de chegar para Deus e pedir isso. Deus me falou, meu filho, não discuta com seu pai. Cada um tem a sua fé. E se eu dei a sua fé, exerça a sua fé. Por isso que Cristo fala que nós seríamos perseguidos e incompreendidos pelos de nossa casa. Um profeta, ele é bem aceito em qualquer lugar, ele só não é aceito na sua casa e na sua terra. Não adianta querer pregar a Bíblia para a tua família. Não adianta querer pregar a Bíblia para o seu coleguinha, ele não vai aceitar. É bíblico. Querido, nós temos que falar a verdade. Se as pessoas não querem acreditar, nós não temos que discutir. Temos que ter discernimento de que estamos fazendo aquilo que Deus quer, mas que as pessoas estão na ignorância, vivendo no pecado e ainda assim combatem a nossa fé, como se elas tivessem o conhecimento da verdade. Elas acham que Deus é um velho bobão, um babão, que está sentado no trono, morrendo de rir, brincando com a humanidade, quando na verdade a sua ira se acende todos os dias, como está escrito no Salmo. Sabe por quê? Porque a base do trono dele é retidão e justiça. A luz veio ao mundo, mas o mundo amou as trevas. Você acha que Deus está feliz com isso? Você acha que Deus não vai punir você? Então esses sacerdotes, essas pessoas em geral, querido, guarda uma coisa. Você quer conquistar uma pessoa, fala assim, olha,
você tem um negócio com Deus. Deus tem alguma coisa na sua vida. Todo mundo gosta de ouvir isso. Só que eu quero contar uma coisa para vocês. Não é um segredo, mas é algo que quase ninguém diz. Todo ser humano tem potencial para ser médium. Todo ser humano tem potencial para receber poderes do alto. Poderes sobrenaturais. Querido, eu não posso contar para vocês o que acontece na minha vida. Coisas absurdas acontecem na minha vida de manifestação do poder sobrenatural de Deus. Mas eu não posso contar. Por quê? Porque Deus não quer que eu conte. Mas eu posso assegurar para você, em nome de Jesus, que são coisas muito fortes, muito poderosas que Deus colocou dentro de mim através do seu Espírito Santo. O reino de Deus é poder, querido. O reino de Deus não é paz do Senhor, não. Isso que você precisa entender. É isso que precisa ficar claro na sua mente. O reino de Deus não é paz do Senhor e glória a Deus. O reino de Deus é poder verdadeiro. Querido, entenda uma coisa. Enquanto você não acreditar que Deus vai transformar a tua vida e vai fazer de você um instrumento de poder para levar a verdade e a justiça, você nunca vai aprender o que é Deus. Deus não está interessado em você matar demônios. Demônio é um conceito muito estranho que Deus tem me incomodado muito em relação a isso. Porque, por exemplo, o anjo de Senaqueribe, o anjo de Deus, ele matou 185 mil assírios do exército de Senaqueribe, que afrontou a Deus. Aquele anjo era o diabo? Não, mas ele matou. Querido, será que os anjos, eles não são instrumentos de justiça? Para nos levar à perfeição? Aquele que quer obedecer a Deus é ajudado pelos anjos. Aquele que não quer obedecer a Deus será destruído e aniquilado, porque o salário do pecado é a morte. Pense bem nisso. Será que o demônio não é um conceito protestante? Será que nós não temos escolha sobre as nossas ações? Quando você estuda um pouco mais as outras religiões, como por exemplo a Quimbanda, você percebe que a automagia nada mais é do que o karma, que é chamado em outras religiões. O que é a automagia? O indivíduo vai cometendo erros ao longo da sua vida e ele vai arcando com as consequências de cada erro. Por exemplo, o cara não quis estudar quando era jovem, tinha oportunidade, não quis trabalhar, foi ficando velho, sendo sustentado pelo pai, pela mamãe. Aí foi ficando velho, não aprendeu nada ao longo da vida, ficava em casa o dia inteiro brincando, pensando em sexo. Um dia o pai e a mãe morrem. Esse indivíduo começa a receber as contas. E ele não tem como pagar as contas. E aí ele se vê numa situação muito difícil, onde ele quer trabalhar, mas não consegue emprego, porque já tem idade avançada. E aí ele percebe que as contas estão chegando, que ele já está velho, que ele já não consegue emprego porque ele não sabe nada, e ele olha para a vida dele e fica desesperado. Então ele fica em depressão, pensa em roubar, pensa em enganar, pensa em entrar em alguma coisa porque ele precisa sobreviver. E aí ele se vê em desespero. De repente entra para o mundo do crime, de repente ele rouba as pessoas, não sei. Mas perceba que esse ser humano lá atrás, ele teve tempo, oportunidade, família, teve tudo para se desenvolver. Mas ele não quis se desenvolver no momento oportuno. Há tempo para tudo debaixo do sol. Não é assim que está escrito em Eclesiastes 3? Por que você não usa esse tempo agora? Para crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Por que você não usa esse tempo agora para aprender a desaprender o que você aprendeu? Olha como é que é filosófico isso. Aprender a desaprender o que você aprendeu. As pessoas não querem. Por isso Cristo falou que é muito mais fácil você anunciar o Evangelho aonde não foi anunciado do que você anunciar o Evangelho aonde todo mundo anunciou. Sabe o que acontece, querido? O problema é que quando as pessoas acreditam em algo, elas se tornam refém daquilo. O inteligente não é aquele que estuda muito. O inteligente é aquele que é capaz de transformar a sua mente e ser flexível para adquirir novos conceitos que vão modificar a vida dele. Por exemplo, eu já tentei pregar para pastores, para teólogos. Todos eles acham que por serem pastores, que por serem teólogos, detêm conhecimento. E que um miserável como eu, que não estudou teologia e não fez nada, nada lhe posso acrescentar. Eles negam o Espírito. Eles querem ser doutores da lei. Queridos, imagina se Deus só salvasse aquele que estudasse teologia. Como ficaria aquele senhorzinho pobre e humilde do interior do Acre, por exemplo? Do interior do Amazonas. Ele estudou teologia? Não. Então ele vai morrer? Não.
Se ele tiver fé, ele será salvo, porque o justo viverá pela fé e não pela lei, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. É muito melhor você ter um homem que viveu pela fé, sem conhecer a Bíblia, cuidando do seu modo de agir na vida. Aquele homem estudou, trabalhou, se esforçou, criou filho, colocou todo o seu esforço para não enganar ninguém. Aquele homem é um homem de fé. Agora, aquele que estuda teologia, mas quer enganar as pessoas, quer trair a esposa, quer usar drogas, você pode fazer o que você quiser, você tem um passaporte para o inferno. A linha de João Caveira está à sua direita. A linha de Gererê está à sua direita. A linha do Exu das Campinas está à sua direita. Isso é automagia. Suas escolhas determinando a influência dos espíritos infernais agindo na sua vida. Levando você à depressão, à destruição, à enganação. E é um ciclo. Como a palavra diz, ciclo. O que é um ciclo? Recomeça. Cada vez pior. Casa vazia. Cada vez 7 espíritos piores entram dentro da pessoa. Não é assim que está escrito na Bíblia, gente? Quanto mais você peca, quanto mais você se engana, pior as coisas ficam na sua vida. Essa palavra aqui é uma palavra para transformar a vida de quem quer ser salvo. Essa palavra aqui não é uma palavra para evangélico, não é uma palavra para quem se diz cristão, não é uma palavra para quem é espírita, não é uma palavra para quem é umbandista, não é uma palavra para ninguém de nenhuma religião. Essa palavra aqui é uma palavra para o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, e que até o momento tem feito escolhas erradas em sua vida, sendo escravo da homossexualidade, da masturbação, da imoralidade sexual, do adultério, da mentira, da inveja, da ganância, da cobiça, da soberba, da arrogância, da covardia, da heresia. Querido, quanto mais você se afogar nas suas escolhas, pior as coisas vão ficar para você. Fizeram um trabalho de magia negra contra a minha vida, por isso que nada dá certo. Aí você vai investigar a vida da pessoa, a pessoa é pobre, ignorante, burra, nunca quis estudar, nunca quis ler a Bíblia, e a culpa é da magia negra. Não, porque eu tento fazer as coisas, mas nada dá certo na minha vida. Aí você olha o passado da pessoa, a pessoa nunca quis fazer nada certo. Aí quando ela está quase morta, com água até o pescoço, até o nariz, aí ela quer mudar. De repente não dá para você mudar. Já chegou um momento em que você está pagando o salário do pecado. A sua condenação já está ali. Você está sentindo o cheiro da morte na sua vida, o cheiro da desgraça. A gente sente isso quando está no pecado. Eu sentia isso. Mas Cristo está com você agora. E se essa água não passou do seu nariz, é porque você está vivo. Eu quero te dizer que se você tomar consciência dessas palavras e praticar o que está sendo ensinado, veja bem, não estou defendendo nenhuma religião. Eu estou defendendo a verdade, eu estou defendendo a justiça, eu estou defendendo tudo aquilo que é certo. Você pode ser padre, pastor, presbítero, você pode ser chefe de centro espírita, pai de santo, não interessa. Eu não olho você como isso. Você pensa que você é isso. Você para mim é uma alma. Você para mim é um ser humano. Você pode dizer que você é quem você quiser. Mas eu sou o presidente da Organização das Nações Unidas e eu tenho contato com os maiores mandatórios, os maiores chefes do mundo. Você pode ser quem você quiser. Você pode achar que você é quem você quiser. Eu olho você como uma alma que precisa da verdade e da justiça para ser salvo. Aquele que ama o próximo, ele defende a verdade na vida do próximo. Mas aquele que quer a morte do próximo, ele fica ali, quieto, sem dar opinião, sem falar. Se eu falar ele vai ficar magoado comigo. Medroso, covarde. Quantos covardes estão aqui me ouvindo? Eu não concordei com o negócio não, mas eu não falei não. Querido, eu brigo com todo mundo, sabe por quê? Porque eu falo a verdade, aonde quer que seja. Às vezes a pessoa está no trabalho, não, porque a verdade é essa aqui. Eu falo, não, a verdade não é essa não. Deus me deu conhecimento. Para que eu vou ficar quieto diante de uma idiotice? Aquele que fala primeiro, geralmente ele parece ter a verdade. Até Provérbios ensina isso. Mas nós temos que mostrar o que é justo e o que é reto, porque isso é agradável para Deus. Eu não tenho que defender os meus interesses.
Eu tenho que defender os interesses da justiça e da verdade, ainda que isso vá contra os meus interesses. Então olha como a vida verdadeira de um sacerdote de Deus é doação, verdade e justiça. E não bateção de palmas, terno, gravata e fama. Queridos, façam suas escolhas. Levem essa mensagem adiante. Quer vocês acreditem, quer não. É o Espírito de Deus falando através do seu servo. Quer acreditem, quer não. Pagarão e arcarão com as consequências, caso não mudem o vosso comportamento. Assim diz o Espírito do Santo Deus de Israel. Fique na paz.